É passando pelo centro de Conselheiro que a gente encontra o caminho para o segundo distrito de Nova Friburgo, Rio Grandina. Originalmente conhecido como Estação do Rio Grande, era a passagem para o trem que transportava as produções de café da região. Hoje, a apenas 40 minutos do centro, o lugar cresce junto com a cidade e guarda uma parte da história do nosso município. E quem chega por lá encontra passado e presente num só lugar. Aqui no centro do distrito, a gente tem um conjunto arquitetônico que remonta ao final do século XIX. São 4 construções ainda preservadas. Ali no final, fica a ponte de ferro, onde passava o trem que ligava Cantagalo a Cachoeiras de Macacu. Logo ao lado, onde tem aquele casarão amarelo, ficava a estação do trem. E nesse casarão branco e azul aqui ao lado, ficava a hospedagem que recebia os passageiros. E logo aqui atrás, ficava o depósito ferroviário, que hoje se encontra fechado. É no casarão onde funcionava a hospedagem que atualmente fica o Ponto de Cultura. Fundado em 2008 e mantido pela prefeitura, lá acontecem atividades de preservação da cultura e da memória local. O Ponto de Cultura está aqui exatamente para isso, não deixar perder as raízes, né? Que é a do bairro, que é a Folia de Reis, o Mineiro Pau, né? A Ciranda. Rio Grandina é um bairro muito cultural. Só que estão se perdendo, essas raízes estão se perdendo, né? Porque os jovens hoje em dia querem ficar teclando ali na internet. Então a gente está querendo resgatar essa cultura. A Folia de Reis, todo ano a gente monta o presépio aqui, a Folia de Reis se apresenta aqui, participa das reuniões que tem no centro da cidade. A Folia de Reis é uma coisa que está ativa. Também ocorrem cursos direcionados à comunidade que participa ativamente. E os trabalhos ficam em exposição ao longo da semana. Vale a pena fazer uma visita. Moradora há 30 anos do local, Dona Arlinda é a atual presidente da Associação de Moradores, que funciona na mesma casa do Ponto de Cultura. Ela nos contou sobre o turismo dos curiosos, os que costumam dar uma passadinha para conhecer e fotografar. Sempre passa muita gente curiosa aqui para conhecer a região, conhecer onde foi a estação de trem, conhecer essa ponte que liga Rio Grandina a Banquete. Sempre passa, a gente sempre vê grupinhos por aqui. Tem gente que não sabe nem onde que fica Rio Grandina, mas deve conhecer. Quem tiver com disposição e vontade de andar, também tem local aqui bom para fazer caminhada, que é Banquete. E que venham conhecer a região, que vale a pena. A ponte de ferro centenária fica em cima do Rio Grande, que corta o distrito em direção a Bom Jardim. E às margens do rio fica o loteamento Maringá. Sr. Luiz Carlos, o bananeira, conta que o lugar cresceu bastante, mas melhorias ainda são necessárias. Eu fui o primeiro morador que vim para cá. Quando eu vim para cá, minha filha tinha 2 meses. E eu sempre reunido com a turma, mobilizando o pessoal. Quando chegamos aqui, não tinha luz, não tinha calçamento, não tinha ônibus, não tinha capela mortuária. Hoje temos quadra de esporte, temos uma creche que está sendo construída aqui embaixo agora. O que precisa aqui em Rio Grandina é criar campo de trabalho para os moradores aqui que não tem. Outra questão que fica em destaque é o contraste entre a bela vista e o crescimento desordenado, um problema recorrente na cidade e que necessita de maior atenção do poder público. Mas entre tantas dificuldades e soluções, muita gente nasceu e vive até hoje na região. É o caso de Dona Regina, de 86 anos. Professora e aposentada, ela já foi secretária de Educação na década de 70 e relembra um pouco de sua história. Meu pai era Júlio José da Silva, agente ferroviário. Ele era agente aqui da estação de Rio Grandina. Eu trabalhava no telégrafo com ele. Até hoje eu ainda conheço o código Morse todinho. Comunico, se for preciso eu comunico. Minha mãe era agente do Correio, Hermínia Santos da Silva. Meu pai Júlio José da Silva trabalharam muito aqui neste local. E sempre vivemos aqui com muita alegria e com muita satisfação. Depois do fechamento do terminal de trem, a comunidade era atendida apenas por 2 ônibus vindos de Sumidouro. As linhas para Nova Friburgo, a expansão das estradas e o calçamento das ruas foram conquistas mais recentes. Eu sou daqui do tempo que não tinha calçamento nenhum. Então a gente passeava aqui, mas era bem tranquilo. Inclusive na estação ferroviária, aquilo ali nós despachávamos muita mercadoria, legumes, verduras, fruta, flores. Recebíamos muita coisa também, que aqui tinha um comérciozinho não muito grande, mas que dava para satisfazer a comunidade. Eu digo sinceridade, eu gosto aqui de tudo. Não sei, eu sou apaixonada por Rio Grandina. Aqui eu converso com todo mundo, conheço as pessoas daqui. Eu sinto assim mais aconchegantes para a minha idade pelo tempo em que aqui vivi. Seguindo nosso caminho para a zona rural, encontramos o Mosteiro Santa Cruz, que recebe jovens de várias partes em busca da reclusão e da formação religiosa.
Mais à frente, pela estrada, chega-se a uma pacata região. O caqui é o principal produto cultivado aqui em Janela das Andorinhas, localidade que nos anos 90 ficou conhecida nacionalmente pela história dos irmãos necrófilos. Atualmente, paz e tranquilidade é o que não falta nesta zona rural, onde vivem mais de 100 famílias que sobrevivem da agricultura. Pela rua encontramos mãe e filha, Dona Edelvira e Dona Alcineia. As duas são agricultoras e, como a maioria dos moradores, tem na memória a época em que a tranquilidade deu lugar à apreensão com os irmãos necrófilos. Todo mundo tinha medo deles. Eu nunca tive medo, não, que eu pedi a Deus que me guardasse. Eles se escondiam lá em cima, eles viram os que passavam aqui. Muitos eles atacaram, mas eles fizeram mais largura para lá e por perto de Rio Grande. Eu conheci todos os dois. Era Henrique e Ibrahim, o nome deles. Alcineia lembra que foram 10 meses de agonia, seguidas de alívio com a morte de Ibrahim e a condenação a 34 anos de prisão de Henrique. Inclusive eu estudei com eles, com os dois, o Henrique e o Ibrahim. Só que foi uma história muito apavorante, né? Porque na época a gente ficou assustada, a gente não podia sair dentro de casa com nada. A minha arma era o meu véu, que eu sou cristão, eu botava meu véu e ia, clamava a Deus e ia. Não tinha outra opção. Foi 10 meses de apavoramento, porque a gente não podia sair. Mas a história de medo ficou no passado. Hoje, por lá, é só paz. A tranquilidade, né? A paz que a gente tem, né? E sai de lá da cidade, vem pra casa, isso é outra coisa. Você vai daqui, é o ar que você respira, tranquilidade, você deita numa cama, você não tá tranquilo, você pode deixar a casa aberta, não tem ninguém que te perturba. E ela conta pra gente, com um sorriso no rosto, sobre a origem do nome do lugarejo. Aquela pedra lá, tá vendo? É igual uma tipo da janela. Ali, as andorinhas moram ali dentro. Foi por isso que foi dado o nome Janela das Andorinhas. São ruas e estradas que guardam cada momento da história de nossa cidade.